Acabei de gravar uma crítica de um filme que tem essa ideia de uma narrativa que vai e volta no tempo. E falei para vocês que eu estava habituado a isso na literatura. O livro que a gente vai conversar hoje, especificamente, tem esse estilo literário contando uma história que a gente vai montando o quebra-cabeças, indo e voltando no tempo. Só que aqui de uma forma um pouquinho diferente. E a gente está falando sobre um livro de Casa Assombrada. Será que esse livro de Casa Assombrada me assustou? Fez com que eu olhasse ali nos cantos do meu quarto com medo que houvesse uma sombra ali obscura? Ou será que é mais um livro que eu vou deixar na minha estante como um livro decepcionante? Vou contar para vocês da maneira mais sincera possível. Mas eu peço antes que vocês se inscrevam nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente seus amigos, assim como o Felipe Chamoni, que gostam de livros de Casa Assombrada. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica desse livrinho aqui, A Casa da Escuridão Eterna, do Riley Sager, o primeiro livro do autor na casa da Dark Side Books, porque esse autor já veio por outras editoras. Inclusive, ele é um autor que tem, pelo menos no Brasil, uns 4 thrillers, pelo que eu me lembro, pelo menos, e ele é um autor que eu já li alguns livros dele, gostei e não gostei ao mesmo tempo, ele começa muito bem e não finaliza muito bem, e aqui a gente vem com uma história com uma proposta bem diferente. Ele é um autor de thriller, então ele vai escrever sobre investigação de assassinato, sobre o mistério de quem matou quem, e aqui ele começa com uma história ou com uma proposta que vai falar sobre uma casa assombrada, mais particularmente a casa de Benneberry Hall, que nada mais é do que uma mansão gigantesca que fica bem ali no alto, ali com uma grande estrada sinuosa em direção a essa casa, com altos muros, altos portões, que é muito chamativo de fato, e que vai ser comprada pelo pai da Maggie, que é a nossa protagonista. E ela é comprada quando a Maggie tem 5 anos. Só que o seu pai, a sua mãe e ela ficam nessa casa de Benneberry apenas por 20 dias. E depois eles fogem de lá, dizendo que foram assombrados por fantasmas. Por que eu digo dizemos e não é o que aconteceu de fato para a memória da Maggie? Porque a Maggie, hoje uma mulher adulta, não tem nenhuma memória do que aconteceu naqueles 20 dias. Ela esqueceu esse período. E a gente vai, então, acompanhar a Maggie retornando para essa casa depois do falecimento do seu pai, pois ele deixou essa propriedade em seu nome. Propriedade essa, inclusive, ela achou que havia sido vendida, só que não, seu pai mantém ela ainda, inclusive com empregados que limpam regularmente, com um jardineiro, só que ele supostamente não vai até lá. Então ninguém da família vai, mas eles cuidam à distância. Por mais que sua mãe fale para ela, não vá, não vá, não vá, ela opta por ir para meio que fechar esse ciclo e porque ela não acredita na narrativa de seu pai. E falando em narrativa do seu pai, é aí que a gente vai chegar nessa ideia intrincada do texto aqui. O pai dela, depois que saiu dessa mansão, depois dos 20 dias que ele foi assombrado com sua família, ele escreve um livro e vai contar e relatar o que aconteceu durante esses dias por lá. E esse livro se tornou um sucesso mundial, a ponto de que essa família fosse entrevistada, fosse em programas, aparecesse no jornal, e ele ganhasse muito dinheiro com esse livro e com os direitos autorais dele. E eis que a Maggie, hoje como adulta, não acredita que aquela residência seja assombrada. Inclusive, ela não acredita em fantasmas. E ela volta porque ela acha que a sua família mentiu sobre a verdade deles terem saído de lá. Por mais que ela pergunte para sua mãe e seu pai diversas vezes, seu pai enquanto era vivo, ainda assim eles falam que o que aconteceu, aconteceu, que tudo que está escrito ali é verdade, mas ela ainda não comprou essa ideia. E a gente vai acompanhar uma narrativa completamente alternada, com um capítulo da Maggie chegando nessa residência ali, e tudo que ela vai passar ali nos tempos atuais, e com outros capítulos intercalando essa história, que nada mais são do que capítulos do livro que foi vendido. E aí a gente vai acompanhar nos tempos atuais alguns novos mistérios que vão surgindo enquanto ela faz essa investigação. E claro, nós estamos falando de um livro de Casa Assombrada, então vão ter coisas muito estranhas, beirando o sobrenatural, tanto no livro quanto na vida real da Meg. Coisas estranhas que são, sei lá, portas que se batem sozinhas na madrugada, um barulho que acontece numa hora muito específica,
tem vários sinos na parede, cada sino desse ligado a um cômodo da casa. E esses sinos começam a tocar ali de modo aleatório e outras coisas que você vai descobrir no decorrer do livro e que vão endossar um mistério. A gente vai ter mais um mistério dentro dessa história, agora no tempo contemporâneo ali, com a Meg e suas investigações, que ela vai acabar esbarrando ali em uma coisa muito específica que vai fazer com que a história seja mais movimentada ainda. E não vou falar mais sobre a história para não dar spoiler para vocês, mas vou dizer que esse livro aqui, pelo menos na sinopse, e até aqui na frente tem um papelzinho, é uma homenagem a clássicos como Amityville, Hell House, Psicose, e vou dizer para vocês que lembra também aquela maldição da Residência Hill, a maldição da Residência Bly, com essa ideia dessa casa gigantesca, mistérios do passado, e quem eram os moradores anteriores, quem construiu a casa. Então lembra muito esses filmes, esses seriados, esses livros de fato. Só que para mim, eu não consegui sentir esse medo da assombração. Por mais que nos capítulos do livro escrito pelo pai da Meg, eu conseguisse sentir um pouco mais a tensão. Principalmente ali nos capítulos finais do livro que ele escreveu, tem umas cenas que são bem legais mesmo. Falar uma relacionada a cobras ali que eu fiquei um pouco incomodado. Mas ainda assim, ele não chegou ao ápice do potencial de um livro de Casa Assombrada. Não sei se eu consideraria esse livro dessa forma. Ele é mais um suspense mesmo, que vai acontecendo ali no decorrer das páginas e que vai abrindo novos mistérios. Esses novos mistérios que são abertos até que são interessantes, só que a solução desses mistérios ele vai meio que se telegrafando, ou seja, eu já conseguia ver qual que era a solução para todos os mistérios antes de ocorrer de fato. E isso ocorre não é porque eu sou um exímio leitor, um exímio investigador, mas de fato porque o Riley Sager, assim como no último livro, ele vai deixando pistas muito explícitas durante o livro todo. E basta você olhar com um pouquinho mais de atenção, ou não tão atenção assim, que você já vai conseguir matar as charadinhas ali que ele põe no caminho. Fora uma charada que eu não consegui pegar e que aí deixou esse livro um pouco melhor. Tem uma autora que muitos são fãs, que é a Frida McFadden, que eu já critiquei, se não me engano, 2 livros dela por aqui, mas eu já li mais, inclusive sem trazer. Ela peca pelo excesso de plot twists. E eu acho que esse é o pecado desse livro aqui. Ele tem excesso de reviravolta nessa história, tentando surpreender o leitor, só que quando uma reviravolta é colocada muito perto da outra, faz com que as duas acabem perdendo o efeito e faz com que o livro em si só ele perca esse grande impacto. Então acontece uma grande reviravolta lá pelo finalzinho do livro, que eu já fiquei falando, nossa, estranho isso, hein? Me assustou. Não me assustou no sentido de ficar com medo, mas gostei. Gostei dessa reviravolta. 2 páginas depois dá outra reviravolta, desmanchando essa reviravolta, e aí fica aquela sensação de, sério? Poderia ter ficado só com essa. Ou poderia ter criado a outra só apenas. Então talvez eu acho que esse seja um erro não só do Riley, da Frida, mas de vários autores de thriller, que é essa tentativa de criar ou emular essa sensação de um livro com um final mais surpreendente de todos, e aí acaba pecando por esse excesso. E aqui, para mim, pelo menos, eu senti esse pecadinho. Mas isso não tirou toda a qualidade do livro em si, tive momentos muito bons com ele, é um livro bem legal, o Riley tem uma narrativa bem fluida, gostei muito dessa alternância entre capítulos ficcionais e capítulos reais, né, dentro da ficção. Tudo isso aqui é uma ficção, mas na ideia do livro eu gostei muito. E gostei muito da personagem da Meg. Gostei dela, gostei das pessoas com quem ela interagiu. Achei interessante. Fora um personagem ou outro ali que eu achei que não tinha necessidade de estar no livro, além de encher capítulo. Então, essa é a minha crítica. Eis Felipe Chamoni, a crítica desse livro que você estava pedindo bastante por aqui, que é o inscrito do canal. E caso vocês tenham outros livros que vocês queiram que eu leia com antecedência, escrevam aí embaixo. Chegou o Garoto do Colorado aqui agora. Estou lendo agora um livro bem fininho, que acredito que eu vou ler e comentar em breve com vocês lá no Instagram. Então comenta aí que eu vou colocando os livros em prioridade.